Olá, alunos. Hoje estamos aqui para a nossa aula referente ao gerador elétrico, né? Tivemos o conhecimento aí na nossa aula passada sobre como funciona um gerador elétrico. E agora nós vamos responder as perguntas, né, da nossa apostila para complementar esse nosso aprendizado aí, tá, referente ao gerador elétrico. Nós vimos que no início aí, no primeiros exemplos, foi dado para a gente aí, ó, esse experimento, onde tinha um fio de cobre, uma bússola, foi passado o fio de cobre, e quando chegou na bússola, ele foi enrolado em volta da bússola, fazendo um papel de uma bobina, né? Foi enrolado em volta da bússola ali, ó. Olha como é que ele ficou, fazendo um papel de uma bobina. E foi utilizado pilha, uma pilha também. As pontas do fio de cobre foi conectada na pilha. E ao conectar e desconectar essa ponta do fio de cobre na pilha, a corrente elétrica que passava por esse fio de cobre fazia com que a bússola se movimentasse, né? Porque essa corrente elétrica vinha ali, passava pela bobina ali, que é o enrolamento do fio de cobre, né? A nossa bobina ali formada, e a bússola se movimentava, o ponteiro da bússola se movimentava. Então, isso foi um experimento para fazer uma comparação de um gerador, como que funciona um gerador elétrico. E, através das nossas perguntas, nós vamos responder melhor aqui. Logo depois, foi visto um outro experimento ali, que é o quê? A energia elétrica sendo produzida através do movimento da roda da bicicleta. Né? Olha ali, ele colocou o dínamo, que é uma ferramenta que antigamente usava, né, para poder fazer energia quando o cara vai pedalando, e ia produzir energia no farolzinho do cara, né? A própria energia do pedal, da força ali do movimento das rodas, gerava energia pro farolzinho. Até hoje ainda tem isso para ficar piscando atrás daquele LEDzinho quando a pessoa está andando, fica piscando um LEDzinho atrás, né, para o carro ver. Normalmente usa também essa ideia aí do dínamo, né? Então, olha aí, primeira pergunta. Lá embaixo. Deixa eu puxar aqui. O que funcionou como um detector de corrente elétrica no experimento inicial? Primeira pergunta. O que funcionou como detector foi a bússola, né? O ponteiro da bússola, que ele verificava se passava energia, o que acontecia? O ponteiro se movimentava. Essa foi a primeira pergunta. O que ocorreu quando a pilha foi conectada ao circuito? Ao conectar a pilha, a energia passava e o ponteiro ficava girando, né? O ponteiro não parava de girar, movimentava-se. O que acontecia era isso aí. 3. Explique com suas palavras como foi produzido o movimento no experimento inicial. Como foi produzido esse movimento? Deixa eu conferir aqui minha câmera rapidamente, se está pegando. Ok. Como foi produzido esse movimento no experimento inicial? Ao conectar a ponta dos fios de cobre na pilha, a energia elétrica vinha, a corrente elétrica passava ali onde que era a nossa bobina, né? A bobina ela funciona o quê? Como um transformador, né? A palavra certa não é o transformador, mas ela transforma essa energia porque são vários fios enrolados, então a quantidade de energia se concentra ali. Então ela passava essa energia para o quê? Para o ímã que tem na bússola e fazendo com que o ponteiro se movimentasse. Então o que acontecia era esse processo. Explique com suas palavras como foi produzido o movimento no experimento inicial. A energia saía ao conectar as pontas do fio, a energia passa pelo fio, quando chega na bobina, que é onde tem um enrolamento maior de fio de cobre, ela era transferida, essa energia era transferida através ali do ímã que tem dentro da bússola, fazendo com que ele movimentasse o ponteiro, né? A ponta da bússola ali, o ponteiro da bússola. 4. Compare os componentes do experimento inicial com o motor que aparece na figura 4 da aula 52. Compare os componentes do experimento inicial com o motor que aparece na figura 4
da aula 52. Identifique o que corresponde à pilha, à bobina e à agulha da bússola. Olha só, vamos dar uma olhada aqui que eu puxei aqui, ó, no motor elétrico, aquela imagem. E esse aqui era para voltar no capítulo anterior, né, para poder olhar. Olha aqui, ó, o plug, aqui tem um plug que ia na eletricidade, aqui é um motor elétrico. Agora a gente está lidando com gerador elétrico, tem uma diferença. Motor elétrico e gerador elétrico, eles fazem trabalhos inversos. O motor elétrico, ele dependia desse plug que ia na eletricidade. Esse plug aqui, no caso, é o quê? São os fios de cobre. Ok? Esse plug aqui, no caso, são os fios de cobre que vão vindo, só que ele vai ser o quê? Em vez de ter esse plug, ele vai ter a pilha. Concorda? Esse plug aqui, ó, na verdade, está indo na eletricidade. Aqui não, a minha eletricidade é a pilha. Ok? Depois ele pediu para comparar a bobina. A bobina é a própria bobina, porque a bobina daqui faz um papel de bobina de lá. Tem um eixo, o eixo fixo. Tá? Que faz o quê? Que faz o movimento. E lá nós também temos o quê? O nosso, vamos dizer assim, né? O que seria o nosso eixo ali? Seria o ímã que está dentro da bússola. Concorda comigo? Então, o ímã que está dentro da bússola vai fazer movimentar ali o quê? O ponteiro. Então, deixa eu voltar aqui na pergunta para não perder o que ele pediu para comparar. O que corresponde à pilha? A pilha corresponde ao plug. A bobina corresponde à bobina. E a agulha da bússola? A agulha da bússola corresponde ao eixo. Né? Olha aqui, ó, esse eixo aqui, central aqui, a agulha da bússola vai corresponder a esse eixo que vai se movimentar. Ok? Em sua opinião, o carvão, que é composto por carbono, deve ser um bom condutor de eletricidade? O carvão, gente, o carvão é um condutor de eletricidade, sim. Às vezes você não vai perceber, mas ele é até utilizado em algumas máquinas. Por exemplo, a máquina de costura, o motorzinho de máquina de costura, ele tem uns carvãozinhos que estão bem ali, os carvão ativado, que a gente chama, né? Eles estão bem ali para poder ajudar nesse trabalho do motor elétrico, tá? Então, o carvão, ele funciona assim como um condutor. Tem até algumas experiências, e depois, se a gente tivesse aí ao vivo, eu podia passar para vocês os videozinhos mostrando. Ele trabalha nos motores elétricos do carvão. Continuando aqui. Vamos embora. Aqui tem, né, os exemplos de bobina, como funcionam as bobinas dentro, depois de... Até a gente estudou isso no passado, dentro das hidrelétricas, né? Como é que funciona tudo isso. Aqui foi o nosso aprofundamento, né? Mas como é que os geradores das usinas funcionam? Como transforma energia em movimento? Energia de movimento em energia elétrica. Então, o que acontece? Os nossos geradores elétricos, tem que estar na sua cabeça, é isso. Ele transforma energia de movimento em energia elétrica. É o contrário do motor. O motor elétrico, ele transforma energia elétrica em energia de movimento. Então, como é que funciona? Tem aqui o resuminho. Em primeiro lugar, vamos entender como o gerador é constituído. A gente lembra do gerador. Em termos de construção, o gerador de uma usina é muito semelhante ao motor elétrico. Ele é constituído de uma parte móvel que pode girar dentro de uma parte fixa. Todos os dois têm uma parte móvel e uma parte fixa, né? Além disso, não há contato entre as partes. E essas duas partes também são feitas de enrolamentos de fios, ou seja, tem bobinas, né? Que são as bobinas, o enrolamento de fios são as bobinas. E tal acontece nos motores que estudamos. Então, é o que eu falei, a diferença é que um produz energia elétrica em energia de movimento e o outro possui transforma energia de movimento em energia elétrica. Essas são as diferenças. Peraí. Acontece que ao girar as turbinas fazem girar também o eixo dos geradores, que nada mais são do que enormes enrolamentos de fios, isto é, bobinas. Como essas bobinas são mantidas como corrente elétrica através de grandes baterias, por exemplo, o outro enrolamento que constitui a parte fixa do gerador passa a ter corrente elétrica, né? Então essa é a ideia. As bobinas começam a movimentar, concorda? Devido ao movimento de quê? Ao movimento dessa parte
a parte fixa e as bobinas. Elas começam a movimentar e começam a gerar energia elétrica ali dentro, né? Usando grande bateria. É dessa forma que a energia elétrica é produzida, Isso aí. Hora da revisão. Sempre leio a revisão com vocês. A produção de energia elétrica pelos geradores das usinas se baseia no movimento de uma bobina com corrente elétrica nas proximidades de outra bobina. Ou seja, é uma bobina se movimentando e ao redor ali tem a parte fixa. Ok? Então, esse movimento gera energia elétrica. Os geradores de energia elétrica são constituídos por uma parte móvel e uma parte fixa, sem contrato entre eles. A corrente elétrica aparece na parte fixa do gerador se deve ao movimento da parte móvel. O movimento da parte móvel dos geradores é garantido pelas turbinas ligadas a essa parte móvel. O movimento da parte móvel dos geradores é garantido pelo movimento das turbinas. As turbinas ali é onde recebe a água, né? O gerador bate a água, vem com tanta pressão que ela gira a pá. E a pá faz com que os geradores, ali, no caso nossas bobinas, se movam, né? Ao contrário dos motores, geradores de eletricidade transformam energia de movimento em energia elétrica. 6. Quais as semelhanças e diferenças entre um motor elétrico e um gerador de eletricidade? Ué, falei isso tudo agora aqui atrás. Os dois têm parte móvel e parte fixa. Só que a diferença, e eles têm bobina? Tem bobina, né? Ali, a bobina está envolvida na parte móvel. O que acontece? Eles têm uma grande diferença. O gerador elétrico transforma a energia de movimento, ou seja, pega a força da água, ou a força da sua mão, ou a força da roda da bicicleta e transforma em energia elétrica. Ele transforma energia de movimento em energia elétrica, o gerador elétrico. Beleza? Agora, o motor elétrico, ele faz o contrário. Ele pega a eletricidade e transforma em energia de movimento. Tá? Vem a eletricidade e ela faz com que gire a batedeira, com que gire o liquidificador e assim vai. É diferente o motor elétrico. Como o gerador de usina consegue produzir energia elétrica? Então, foi tudo que eu expliquei agora até esse momento. O gerador da usina, como que ele produz energia elétrica? Ele tem a parte fixa e a parte móvel. A água que vem com maior pressão bate nas pás. Essas pás movimentam a nossa parte móvel. Essa parte móvel faz gerar energia elétrica ali dentro. Essa energia elétrica ela é transferida, né, através das bobinas ali, ela é transferida para o quê? No gerador, né? Essa nossa energia de movimento, vê se você entende, que vem através da água fazendo muita força, o movimento da água faz força na parte móvel, essa parte móvel se mexendo gera energia na bobina, ok? E essa energia que vai para a bobina acaba virando energia elétrica final. 8. Explique por que podemos dizer que o gerador de eletricidade transforma energia de movimento em energia elétrica. Por que ele podemos dizer que ele transforma energia de movimento em energia elétrica? Então, o que acontece? É meio que repetitivo, né? Essas respostas são repetitivas. Como que eu posso dizer para não responder? A mesma coisa que eu falei na questão 7 aí, como gerador, porque é a questão do gerador. Explica como deve dizer que o gerador de eletricidade transforma energia de movimento em energia elétrica. Só há transformação, só vai existir transformação de energia de movimento em energia elétrica quando as bobinas trabalham ali, quando a parte móvel trabalha. Tem que estar havendo uma movimentação ali na parte móvel dentro do gerador, de maneira que ela faça esse movimento tão forte, tão rápido, que ele é convertido pela bobina em energia elétrica. Essa é a relação que existe. Então, assim eu explico como podemos dizer que o gerador de energia elétrica transforma energia de movimento em energia elétrica. Ele só transforma devido a esse movimento contínuo, né, que faz com que a bobina, com que os enrolamentos de fio ficam tão carregados de movimento, eles aquecem, né? Aí existe um aquecimento grande ali devido ao movimento, tanto movimento, que eles acabam transformando aquele movimento em energia elétrica, que é convertido depois para, né, o nosso uso aí para
No caso, as baterias que absorvem essa energia e conseguem depois transformar ela, mandar ela para os lugares necessários. Ok? Então, assim nós aprendemos um pouco sobre os geradores elétricos. Até a próxima aula.